Saudações, seja bem-vindo. No presente vídeo vamos dar sequência às nossas aulas relacionadas aos direitos reais e sendo certo que nos últimos tempos estamos aqui a desencadear temas relacionados à posse, não fugiremos a essa regra com certeza, na medida em que o nosso tema de hoje girará em torno daquilo que são os efeitos da posse. No entanto, eu convido-lhe a assistir o vídeo até o fim para que possa aprimorar as suas técnicas jurídicas em torno deste tema central, na medida em que poderá saber efetivamente quais são os efeitos que irão repercutir sobre qualquer possuidor. Na verdade, já que indagamos sobre temas relacionados à classificação da posse, olhamos também para aquilo que são as vicissitudes da posse, sendo certo que olhamos para aquilo que são a sua constituição e, para finalizar, os modos de extinção da própria posse. Portanto, o tema de hoje é bastante sugestivo e deve efetivamente assisti-lo até ao final. Por outro lado, se for novo no canal, eu quero desde já desejar-lhe boas-vindas e convidar-lhe, caso queira, a inscrever-se no canal, deixar o seu gosto, comentário, sugestão ou crítica, ativar o sino para que o YouTube lhe possa notificar sempre que subimos vídeos novos e, caso queira, compartilhe o máximo que puder para que mais pessoas possam ter acesso aos nossos conteúdos. Dessa maneira também possamos contribuir para a sua cultura jurídica. E se ainda não sabe, eu sou o Jorge Reis e este é o Jusbie. Bem, eu quero começar o nosso vídeo hoje de uma forma bastante diferente. Na verdade, quero aqui tecer agradecimentos a alguém muito especial. Na verdade, trata-se do ilustre Edson Pedro. Ilustre esse que, felizmente, né, e tendo em conta aquilo que são as novas políticas do canal e também verificou, tem visto os nossos vídeos, tem verificado efetivamente que existem necessidades muito úteis para o canal e, portanto, solidarizou-se com a nossa causa e, felizmente, contribuiu com um valor simbólico. E efetivamente eu quero, e podem aqui perceber o seu e-mail, quero aqui agradecê-lo mais uma vez, já falamos por escrito e, no entanto, era importante também lançar mãos a isso, né? Dizer que efetivamente estou muito satisfeito pela sua iniciativa, né? Sabemos nós que o valor monetário não é aquilo que nos norteia, mas essencialmente em função daquilo que é a nossa missão de transmitir, de levar os conteúdos jurídicos para o máximo de pessoas possíveis, era necessário, ou é necessário algumas vezes, recebemos algum retorno monetário, de modo a que a gente possa cada vez mais melhorar os nossos conteúdos e, portanto, ele solidarizou-se com o canal, apresentou-nos e ofertou-nos um valor simbólico, valor esse que, mais do que o próprio valor, o que vale é efetivamente a intenção do ilustre Edson Pedro a nos apresentar, a nos ajudar naquilo que são os melhoramentos do nosso canal. Portanto, quero aqui deixar um agradecimento especial a ele e se estiver a ver o nosso vídeo, meu caro Edson, muito, mas muito obrigado. Esperamos que, como você, existam outras pessoas que se sintam, na verdade, solidarizados com o canal e possam efetivamente ajudar-nos nessa questão. No entanto, sem mais rodeios, eu vou já aqui regressar para o nosso vídeo e, na verdade, olhando especificamente para aquilo que é o tema central de hoje, olhando para os efeitos da posse, nós vamos aqui desencadear temas em torno destes efeitos e, por conseguinte, como eu disse inicialmente, os efeitos da posse consistem naqueles efeitos que irão repercutir sobre o possuidor. Ou seja, a partir do momento em que eu me tornei possuidor, quais são os meus direitos, quais são os meus deveres? É sobre isso que a gente vai aqui analisar. Por quê? Porque, regra geral, não basta ser possuidor e pensar que tem só direitos, não. Toda e qualquer relação jurídica lhe vai atribuir direitos e deveres e, portanto, a posse não foge a essa regra. Daí que hoje a gente olhará, em primeiro lugar, para os direitos da posse. Não é? Sendo certo que vamos, em primeira instância, analisar sobre a presunção da titularidade do direito. Em segundo lugar, para o direito aos frutos percebidos da coisa, no caso de posse de boa-fé. Em terceiro lugar, para o direito ao pagamento dos encargos da coisa em caso de não atribuição dos frutos. Em quarto lugar, o direito ao reembolso de benfeitorias realizadas na coisa. Em quinto lugar, o direito à indenização em caso de turbação ou esbulho. E para finalizar com os direitos, olharemos para a aquisição da propriedade após a sua manutenção por certo lapso de tempo. E não só, para além dos direitos, como eu disse, ao possuidor também irão incidir
deveres, obrigações. E quais são estes deveres ou obrigações? Primeiramente, vamos analisar aqui na responsabilidade pela perda ou deterioração da coisa. Por outro lado, na responsabilidade pelos frutos que um proprietário diligente teria obtido em caso de posse de má-fé. E para finalizar, a obrigação do pagamento dos encargos da coisa em caso de atribuição dos frutos. Perfeito. O nosso tema hoje vai efetivamente cingir-se sobre isso. E, no entanto, só assim, de forma genérica, já pode perceber quais são os efeitos que irão repercutir sobre o possuidor, mas, no entanto, vamos, a partir de agora, analisar de forma pormenorizada cada um desses direitos e cada um desses deveres. Nessa senda, vamos, em primeira instância, claramente, olhar aqui para os direitos do possuidor. O primeiro direito é o direito à presunção da titularidade do direito. E, no entanto, antes mesmo de nós olharmos para o nosso esquema, é importante também, já agora, né, a gente olhar para aquilo que nos norteia sempre, né? E você tem o seu Código Civil, e eu também tenho, felizmente, e vamos juntos olhar para aquilo que a norma diz relativamente aos efeitos. Será que existe dentro do Código Civil um regime específico que fala sobre os efeitos da posse? Claro, meu caro, nós já estamos aqui a estudar essa questão há muito tempo e sabemos nós que a partir do artigo 1251 começa o regime da posse e concomitantemente sempre que a gente olhar para o regime da posse, olharemos também para os outros elementos, né? Temos aqui, por exemplo, começa a posse, começa aqui. Posteriormente depois disso, teremos a própria classificação da posse, certo? Que aqui não se fala efetivamente sobre classificação, mas fala sobre caráteres da posse, a gente já abordou também. E, por outro lado, temos aqui a aquisição da posse, que configura nos meios das vicissitudes da posse, falamos sobre isso na aula anterior. E, por outro lado, vamos encontrar a partir daqui, o artigo 1268, os efeitos da posse. Perfeito. E logo à partida, temos aqui no artigo 1268 o primeiro direito, que eu já vos disse anteriormente, que é a presunção da titularidade do direito. O que é que isso quer dizer? Significa que sempre que alguém seja possuidor de um bem concreto, há aqui uma presunção. Atenção, presunção. Essa presunção é ilidível ou é inilidível? É ilidível, né? Jorge, eu não sei o que é ilidível nem o que é inilidível. Tá bem, nós já temos aqui no canal, e na verdade quando falamos sobre a classificação da posse, quando olhávamos para a questão das presunções da posse titulada a ser sempre de boa fé e a não titulada de má fé, verificamos essa questão da presunção ilidível e inilidível. Para além disso, também quando tivemos que falar aqui sobre as provas, e mais tarde a gente falará sobre isso, em sede, se calhar, de teoria geral do direito civil, acho que já falamos sobre isso, não me lembro, mas acho que sim. Vamos verificar efetivamente as provas por presunções e lá a presunção verificaremos quando é que é ilidível e quando é que é inilidível, mas adiantando já, a presunção é ilidível porque pode ser afastada por prova em contrário e por outro lado é inilidível quando não seja possível a gente afastá-la por prova em contrário. Nesse caso concreto, essa presunção aqui da titularidade do direito para o possuidor é ilidível, na medida em que se aparecer alguém com um melhor título ou até mesmo com um documento que ateste a sua propriedade, consequentemente, afasta-se a presunção que dá-se ao possuidor. Mas agora, Jorge, o que isso quer dizer? Vamos verificar primeiramente o número 1 do artigo 1268, estabelecendo o seguinte: o possuidor goza de presunção da titularidade do direito, excepto se existir a favor de outrem presunção fundada em registro anterior ao início da sua posse. Perfeito. Significa que se você tiver um bem concreto, qualquer bem que esteja na sua posse, e atenção que a posse aqui configura-se no exercício material sobre certa coisa. Por exemplo, eu tenho aqui este livro. Este livro aqui é de direito comercial. No entanto, se está na minha posse, quem me ver com o livro, andar pela rua, e você se calhar que está aí a ver o vídeo, presume que este livro é meu. Mas não é meu. Eu sou nesse momento o possuidor, se calhar seja,
mas eu não tenho o elemento psicológico na medida em que eu não estou aqui a aproveitar do bem com a convicção de que seja proprietário, porque eu sei bem quem é o proprietário e a verdade acredito que ela também esteja a ver o vídeo. Cássia Silva, né? Cássia Silva é a titular, é a proprietária deste livro, não sou eu o proprietário. Porém, o livro está na minha posse. E para todos aqueles que me veem com o livro, vão imaginar que o livro seja meu, mas não, não é meu. Não sendo meu, ainda assim existe essa presunção de titularidade do direito, porque sendo possuidor é isso que acontece. E está aqui, excepto se a favor de outro existir um registro anterior ao início da minha posse. Existindo esse registro anterior, consequentemente, ele torna-se o titular e não eu, porque eu nunca fui, eu sou um mero possuidor, porque simplesmente estou aqui a aproveitar do bem, estou a exercer os atos tão intensos que me configuram efetivamente como um possuidor. Atenção, no exemplo concreto, eu sou um mero detentor, quando falo sobre o livro concreto, mas se eu fosse efetivamente um possuidor, né, estivesse a aproveitar o bem como se fosse meu, automaticamente haveria essa presunção da titularidade na medida em que é um dos efeitos, se não o primeiro efeito aqui, a gente deve ter em conta quando falamos sobre os efeitos da posse. No entanto, vamos só verificar aqui o que é que vai nos dizer o nosso esquema. Temos aqui direitos do possuidor e presunção. Significa que o fato de alguém estar na posse de uma coisa implica que a lei presuma que ele é igualmente titular do direito sobre a mesma, dispensando-o de ter que provar essa titularidade para exercer a posse, implicando assim a presunção da propriedade. Perfeito. Eu estou a aproveitar a coisa, eu tenho a coisa, sou o possuidor, consequentemente a lei afasta-me de provar que seja o titular do direito porque me atribui a presunção da propriedade. Entretanto, a presunção supra, ou seja, a presunção da titularidade do direito, não se aplicará se houver outra pessoa que tenha registrado a sua aquisição com data anterior ao início da posse, pois neste caso, a presunção conferida pelo registro prevalecerá sobre a presunção conferida pela posse. Meu caro, nós temos aqui no nosso canal já um vídeo onde falamos sobre as características da posse. E lá nas características da posse falamos sobre a prevalência, que configura uma característica da posse. Prevalência na medida em que, sempre que estiverem a concorrer dois direitos, devemos olhar para aquele que vai prevalecer. Consequentemente, se existe aqui um registro anterior à minha posse, quem vai prevalecer entre um registro e uma posse titulada não registrada? Vai prevalecer o registro. Se não existir registro, a posse mais antiga. Portanto, olhando para essa questão daquilo que é a presunção da posse, é basicamente isso que a gente pode ter em conta. Porém, é importante ainda a gente analisar aquilo que estabelece o número 2 do artigo 1268. Diz o seguinte: havendo concorrência de presunções legais fundada em registro, será a prioridade entre elas fixada na legislação respectiva. Perfeito. Na verdade, o que isso quer dizer? Significa que se nós estamos a apresentar aqui dois registros com concorrência, eu falei há pouco, quando alguém aparece com um registro e eu não tenho um registro, sou o possuidor, automaticamente ele tem a melhor posse e, portanto, ele é titular e essa presunção da titularidade no artigo 1268 é afastada. No entanto, se concorrerem, na verdade, dois registros, qual é o que vai prevalecer? Ali teremos que olhar efetivamente para a norma que estabelece a questão dos registros, né? E temos que olhar para a lei dos registros notariado. E eu tenho aqui essa legislação dos registros e do notariado, que é uma legislação muito bonitinha e aconselho para quem puder comprar essa lei. E eu tenho aqui, na verdade, o Código do Registro Notarial, que é aprovado pelo Decreto-Lei 47.611, de 28 de março de 1967, é muito antiga, claramente foi aprovada na época do novo Código Civil, do Código Civil também. No entanto, aqui no seu artigo 9º, nós temos a questão da prioridade. Estabelece o seguinte, artigo 9º, número 1. O direito, em primeiro lugar, inscrito, prevalece sobre os que, por ordem da data do registro, se lhe seguirem relativamente os mesmos bens, concorrendo diversas inscrições na mesma data, a prioridade dos direitos escritos é determinado pelo número de ordem das representações correspondentes. Portanto, meu caro, tem aqui no artigo 9º do Código do Registro Predial, na verdade, a resposta àquilo que é a concorrência entre dois registros.
Quando concorrerem dois registros, vamos olhar para aquele que foi registrado em primeiro lugar. Se forem registrados na mesma data, a mesma norma estabelece quais são os métodos para a gente poder prevalecer um direito em detrimento de outro. Portanto, meu caro, é isso que tem que ter em conta em primeira instância. E para dar sequência aos nossos efeitos da posse, né, já vimos que em primeiro lugar eu tenho a presunção da titularidade, na medida em que, tendo a posse do bem, sou efetivamente tido como titular, mesmo não sendo, como vimos no caso concreto do livro da Cássia, não é? E, por outro lado, temos aqui outro direito, que é o direito de usar a coisa. Claro, meu caro, se eu comecei a possuir a coisa e, portanto, a posse consubstancia-se efetivamente nos atos materiais sobre a coisa, que é o uso da coisa, com certeza eu tenho ou ganho esse direito de usar. Não, eu vou usar a coisa conforme estabelece o próprio artigo 1269. Mas antes de irmos para lá, vamos lá o que é que isso quer dizer. Esse direito ocorre tanto na posse de boa-fé como na posse de má-fé, uma vez que, nesta última, a responsabilidade do possuidor, ainda que objetiva, só ocorre em caso de perda ou deterioração da coisa. Uma vez que o simples uso da coisa não constitui o possuidor no dever de indenizar perfeitamente. O que isso quer dizer? Significa que eu, a partir do momento em que me torno possuidor, quer seja por boa fé ou por má fé, atenção, quando é que a posse é de boa fé? Quando eu, regra geral, olhando aqui para o critério subjetivo, desconheça no momento da posse que estou a referir direitos de terceiros. Quando é que a posse é de má fé? Quando eu, no momento da aquisição da posse, conheça que estou a ferir direitos de terceiros. Nesse caso concreto, havendo boa fé ou má fé, eu vou ganhar o direito de usar a coisa. Por quê? Porque o direito de uso não me dá a responsabilidade de indenizar a outra parte. Por quê? Porque eu vou usar a coisa, e se eu usar de forma diligente, não causar nenhum dano, nem deteriorar a coisa, automaticamente não sou obrigado a indenizar o real possuidor ou real titular. No entanto, assim, o possuidor ou o possuidor de má fé também ganha efetivamente essa possibilidade de usar a coisa. Vamos imaginar que um indivíduo chega e furta o bem de outro. Atenção, eu furtei, me locupletei ilicitamente da coisa alheia. Não é? Há aqui um furto, e havendo um furto, há automaticamente uma posse de má fé, porque eu tenho conhecimento que a coisa não é minha, e ainda assim não posso usar a coisa, pode usar a coisa. Atenção, se não causares danos na coisa, tranquilo, mas se causares danos ou deteriorares a coisa, automaticamente lhe vai ser aplicada a responsabilidade civil, nos termos do artigo 483 e seguintes do nosso Código Civil. Portanto, vamos só olhar aqui para o artigo 1269, que estabelece o seguinte: perda ou deterioração da coisa. O possuidor de boa-fé só responde pela perda ou deterioração da coisa se tiver procedido com culpa. Perfeito. O possuidor de boa-fé só responde se tiver procedido com culpa, enquanto que o de má-fé, independentemente de ter ou não procedido com culpa, meu caro, é culpa sempre. Então, o possuidor de boa-fé vai sempre responder pelos danos que causar, não é? E, por outro lado, o possuidor de boa-fé só vai poder ser responsabilizado se agir com culpa. Perfeito. Nesse contexto, e para dar sequência àquilo que são os nossos efeitos, já vimos que, relativamente aos direitos, já vimos aqui dois direitos essenciais, maiormente a presunção da titularidade do direito e o direito de usar a coisa. Vamos agora analisar os direitos aos frutos da coisa em caso de posse de boa fé. Meu caro, nós já temos aqui no canal um vídeo, atenção, foi um vídeo que na verdade não tem tido muita rentabilização, porque eu não sei, as pessoas veem muito pouco esse vídeo, os nossos inscritos veem muito pouco esse vídeo, não sei porquê, mas pronto, é tranquilo, é natural, cada vídeo é um vídeo e cada vídeo tem aquilo, vale o que vale. No entanto, este vídeo vai poder lhe ser útil agora. Por quê? Porque nós neste vídeo falamos sobre os frutos e sobre as benfeitorias. E, no entanto, quando falamos sobre frutos em sede de direito, nós vamos aqui classificá-los em frutos civis e frutos naturais.
Os frutos civis são aqueles que consistem naquilo que são os rendimentos de uma coisa, e por outro lado, os frutos naturais são aqueles que derivam de uma outra coisa de forma natural. Por exemplo, olhamos aqui para uma maçã. Uma maçã provém da macieira, né? Olhamos aqui para um vitelo, né? O vitelo, na verdade, é o filhote da vaca, não é? É um fruto natural. Portanto, existem vários outros frutos naturais que nós conhecemos, e quando olhamos sobre frutos civis, queremos efetivamente olhar aqui, por exemplo, para uma renda de uma casa. Eu coloquei a minha casa em arrendamento e a casa vai dando os frutos que são as rendas, né? Eu coloquei a minha viatura na via de táxi, no entanto, os frutos que vai dando configuram frutos civis, perfeito. No entanto, olhando aqui concretamente, e eu não vou me alongar muito sobre essa questão dos frutos, aconselho-lhe efetivamente a ir lá olhar para este vídeo, aprimorar as suas técnicas sobre isso, e o que nós queremos aqui é olhar para o possuidor. Eu, sendo um possuidor de boa fé, em regra, poderei ter esse direito de retirar os frutos daquela coisa. Vamos lá verificar o seguinte. Com base ao artigo em causa, que é o artigo 1270, deixa-me por favor ler o artigo 1270 e depois eu venho aqui e efetuaremos novamente a leitura. O que é que diz o artigo 1270? Diz o seguinte: frutos na posse de boa fé. Atenção, frutos na posse de boa fé, e se repararem, aqui a seguir temos frutos na posse de má fé. Significa que aqui vai existir efetivamente uma diferenciação. Se lá no direito de usar a coisa nós enquadramos tanto a posse de boa fé como a posse de má fé, aqui vai existir situações diferentes para o possuidor de boa fé e para o possuidor de má fé. Daí é que está a necessidade da gente classificar a posse. Porque se eu tiver posse de boa fé, em regra tenho mais privilégios em detrimento daquele que tem posse de má fé. Por conseguinte, o artigo 1270 estabelece, número 1, o possuidor de boa fé faz seus frutos naturais percebidos até ao dia em que souber que está a lesar com a sua posse o direito de outrem, e os frutos civis correspondentes ao mesmo período. Estão aqui a perceber frutos naturais, ok? E frutos civis. Significa que o possuidor de boa fé tem direito. Frutos percebidos, ok, Jorge, frutos percebidos, o que é isso? Será que tem que ver com percepção? Não. Daí está a necessidade de você ir lá verificar o meu vídeo sobre essa questão. Os frutos, quando falamos aqui de percepção, de frutos percebidos, são os frutos escolhidos, os frutos já retirados da árvore. Falamos há pouco da maçã, né? Tirei a maçã da macieira, automaticamente estou a perceber, eu estou a falar de frutos percebidos. Ok? Então, se eu já retirei os frutos e a minha posse é de boa fé, automaticamente posso ficar com os frutos percebidos. O mesmo ocorre com os frutos civis. Eu sou possuidor da casa, arrendei a mesma casa, no entanto, já recebi rendas ao longo desse tempo que a casa esteve arrendada. A partir do momento em que eu saber que estou a ferir direito de outrem, torna-se posse de má fé e, consequentemente, eu tenho que devolver a casa. Caso não devolva, todos os bens, todos os frutos que eu adquirir posteriormente serão tidos de acordo à posse de má fé. E vamos lá verificar. No entanto, o número 2 estabelece: se ao tempo em que cessa a boa fé estiverem pendentes frutos naturais, atenção, se estiverem pendentes, aqui já não são percebidos, conforme verificamos aqui, mas sim são pendentes, significa que ainda não foram retirados. Percebidos, retiramos os frutos, pendentes, não retiramos os frutos. Ou seja, se ainda não retiramos os frutos naturais, é o titular obrigado a indenizar o possuidor das despesas de cultura, sementes ou matérias-primas e, em geral, de todas as despesas de produção, desde que não sejam superiores ao valor dos frutos que vieram a ser colhidos. Meu caro, perceba aqui. O indivíduo concreto é possuidor de boa fé, ok? Está no bem concreto, arrendou frutos naturais, aqui estamos a falar, está no bem concreto, é possuidor, no entanto, tem um pomar de maçãs, de laranja, enfim, de várias frutas. No entanto, ele já fez a sementeira, já produziu e aquilo está quase a dar frutos. Os frutos até foram dados, mas ainda não estão maduros, exatamente, então não pode retirá-los das árvores. E aí chega o real titular do bem concreto e pretende retirá-lo. O que é que vai acontecer? É posse de boa fé? Ainda não retirei?
se foram percebidos ou fico com bem se não retirei, o novo ou o real titular será obrigado a me indenizar por todos os gastos e encargos que eu tive com a sementeira daquele pomar. Portanto, é basicamente isso que você tem que ter em conta. Número 3. Se o possuidor tiver alienado frutos antes da colheita e antes de cessar a boa-fé, a alienação subsiste, mas o produto da colheita pertence ao titular do direito, deduzida a indenização a que o número anterior se refere. Perfeito. Significa que, se já estiver o possuidor de boa-fé celebrado um negócio jurídico de venda dos mesmos bens concretos ou dos frutos, antes mesmo deles serem colhidos, é melhor assim, para não falarmos percebidos, né? Então, o contrato vai subsistir, porém, este direito vai caber agora ao novo titular. No entanto, esse titular será obrigado ainda assim a indenizar o possuidor de boa fé. Portanto, estão aqui as vantagens de nós termos efetivamente uma posse de boa fé. Exemplificando, vamos olhar o indivíduo concreto, nesse caso aqui do pomar, já celebrou um negócio jurídico com um supermercado de renome que vai adquirir ou que vai comprar todos os frutos que ele vai colher. No entanto, o negócio subsiste, no entanto, perante ao titular, desde que este titular indemnize todos os gastos que o possuidor de boa-fé teve com os encargos. Portanto, vamos agora analisar aqui o que é que nos diz o nosso esquema, né, em relação a isso. E na verdade não vai fugir muito daquilo que eu já aqui abordei. Diz o seguinte: com base ao artigo em causa, artigo 1270, no entanto, apenas o possuidor tem a legitimidade para a atribuição dos frutos percebidos, porquanto ao possuidor de má-fé aplica-se o regime estabelecido no artigo 1271, uma vez que o titular do direito tem legitimidade para reclamar não apenas dos frutos pendentes, mas também os frutos percebidos ou que poderiam ter sido durante a posse. Perfeito. Então, é basicamente isso que nós podemos ter aqui como conclusão daquilo que foi a nossa abordagem anterior. É basicamente isso que a gente pode analisar, e para dar sequência àquilo que são os direitos relativos ao possuidor, temos ainda aqui o direito ao pagamento dos encargos em caso de não atribuição dos frutos. Perfeito. Significa que eu fui atribuído os frutos nos termos do artigo 1270, número 1. Por quê? Porque sou possuidor de boa-fé e, portanto, devo efetivamente ficar com os frutos. E se eu não atribuir os frutos, o que é que vai acontecer? Se eu não atribuir, o que é que vai acontecer? O artigo 1272 fala sobre isso, mas antes disso vamos lá olhar o que é que diz aqui. Para o possuidor de boa-fé, serão pagos apenas os encargos feitos pelos frutos não percebidos. Perfeito. Enquanto que, para o possuidor de má-fé, não tendo o direito de ficar com os frutos percebidos, a ele serão restituídos todos os encargos que tenha realizado para a manutenção da coisa com base no enriquecimento sem causa. Perfeito. Meus caros, nós aqui quando olharmos para esse direito de pagamento dos encargos, e olhamos há pouco no artigo 1270, número 2, que se o bem não tiver sido percebido, automaticamente o real titular deverá indenizar o possuidor de boa-fé pelos encargos que tenha tido com a coisa, com a sementeira, enfim, com tudo isso. No entanto, o possuidor de má-fé, só terá direito nesses casos. Já o possuidor de má-fé não, o possuidor de má-fé vai ter que, em todos os casos, se já tiver colhido os frutos ou não ter colhido os frutos, vai sempre ser indenizado ou restituído todos os encargos que tinha realizado até para a própria manutenção da coisa. Por quê? Porque se eu já plantei, imaginemos que sou um possuidor de má-fé, ok, mas plantei o bem concreto. Plantei. Tive gastos, não é? Tive gastos, no entanto, aparecendo o real titular, que não gastou nada, só porque é o real titular e eu sou um possuidor de má-fé, tenho o direito de ficar com todo aquilo que eu gastei? Claramente que não. Porque se assim acontecer, estaríamos perante um enriquecimento sem causa. E, portanto, o enriquecimento sem causa configura uma das fontes das obrigações. E, na devida altura, a gente vai falar sobre isso. Eu já tenho lhes dito que a gente só precisa de tempo
para ter vídeos aqui todos os dias, mas infelizmente não há tempo. E estamos aqui, enriquecimento sem causa. O que é enriquecimento sem causa? Aquele que sem causa justificada enriquecer à custa de outrem é obrigado a restituir aquilo com que injustamente se locupletou. Portanto, o que é acontecer aqui nesse caso concreto? Eu sou possuidor de má fé, tive encargos com o bem. No entanto, chega o real titular e me retira do bem, porque eu sou um possuidor de má fé, e fica com tudo só por ficar. Não é? E os gastos que eu tive, não estamos aqui perante um enriquecimento sem causa estamos, e portanto ele vai efetivamente ter que indenizar ou restituir, na verdade não é bem indenizar, é restituir o património que indevidamente se locupletou. Portanto, se o património valia 20, não é, com a sementeira passou a valer 30, no entanto ele só vai ter que devolver os 10 que indevidamente se locupletou, por quanto foi tudo por conta e no interesse do possuidor de má fé nesse caso concreto. Por outro lado, temos aqui o artigo 1272. Os encargos com a coisa, primeiro 1272, que fala o seguinte: os encargos com a coisa são pagos pelo titular do direito e pelo possuidor na medida dos direitos, de cada um deles sobre os frutos no período a que respeitem os encargos. Quer dizer que tanto o possuidor quanto o titular poderão efetivamente indenizar, no caso restituir os encargos. Então, é basicamente isso. O artigo 215 estabelece ainda a restituição dos frutos. Okay? Número 1. Quem for obrigado por lei a restituir a restituição de frutos percebidos tem o direito a ser indenizado das despesas de cultura, sementes, matérias-primas e dos restantes encargos de produção da colheita, desde que não sejam superiores ao valor desses frutos. Perfeito. O que a gente quer dizer é isso mesmo. O possuidor de má fé, não obstante aqui a ser obrigado a restituir a coisa, em todos os casos, não é? Quer sejam bens percebidos ou não percebidos, ainda assim, no artigo 215, terá efetivamente esse direito de ser indenizado pelas matérias-primas e tudo aquilo que tenha gasto. No entanto, olhamos aqui para o artigo 215 por quê? Porque estamos, na verdade, só num regime sobre os frutos. Aqui, a partir do artigo 212 do Código Civil, começa o regime dos frutos. E se perceberem, temos aqui dentro daquilo que é a parte geral do direitos reais, né, das coisas porquê? Porque configuram efetivamente no objeto da relação jurídica. Atenção, nós já falamos sobre isso em Teoria Geral do Direito Civil, vai lá ver essa nossa aula e vai ficar deliciado e aprender muito mais sobre essas questões. No entanto, já olhamos para estes direitos todos, vamos avançar relativamente aos nossos direitos do possuidor e temos aqui, nos termos do nosso esquema, um outro direito que seria, no caso, o direito ao reembolso das benfeitorias. Perfeito. Quando a gente fala de benfeitorias, meus caros, chamamos aqui a razão aos melhoramentos feitos numa determinada coisa. Ou seja, quando eu recebo um bem, quando eu sou possuidor, quando eu sou proprietário de um bem, o bem vai passando, o tempo vai deteriorando, não é? E, no entanto, há necessidade de melhorar o mesmo bem concreto. Nessa senda, esses melhoramentos poderão ser necessários, úteis ou voluptuários, né? E, Jorge, eu não sei o que são benfeitorias úteis, necessárias ou voluptuárias. Portanto, meu caro, mais uma vez, eu vou ser claro consigo, não vou me alongar sobre esse tema das benfeitorias também, porque já temos aqui no canal um vídeo onde falamos sobre isso, e vai lá, verifica, consiga, tente melhorar no seu quesito benfeitorias, e o vídeo está aí disponível no card, clica aqui mesmo, aqui, certo? Clica aqui e vai encontrar o link e vai ter acesso a esse vídeo. Portanto, o direito ao reembolso das benfeitorias significa que se eu fiquei com bem e fiz melhoramentos, né, e sou um possuidor de boa fé ou de má fé, será que posso ser reembolsado? Sim ou não? No entanto, devemos aqui olhar para o que diz aqui o artigo 1273, 1274 e 1275 do Código Civil. No entanto, eu vou ler este, não, no entanto, o que é que diz isso aqui? Diz o seguinte: este direito de reembolso das benfeitorias,
compreende-se em função da proibição do enriquecimento sem causa. Ok? Estamos aqui perante a categoria do enriquecimento por despesas, na modalidade de enriquecimento por incrementos do valor da coisa. Perfeito. Estamos aqui, na verdade, a tentar justificar a razão de ser deste tipo de direito. E para tal, é necessário a gente agora analisar de forma individual em função das modalidades de benfeitorias que eu lhes apresentei. As benfeitorias podem ser úteis, necessárias ou voluptuárias. Portanto, se olharmos aqui para os artigos 1273 e seguintes, verificaremos efetivamente isso. Temos aqui benfeitorias necessárias e úteis. Perfeito. O que é que diz aqui? Número 1. Tanto o possuidor de boa-fé como o de má-fé tem direito a ser indenizado das benfeitorias necessárias que hajam feito e bem assim a levantar as benfeitorias úteis realizadas na coisa, desde que o possam fazer sem detrimento dela. Perfeito. Meu caro, aqui estamos a englobar os dois possuidores. Tanto o possuidor de boa-fé quanto o possuidor de má-fé podem muito bem ser indenizados pelas benfeitorias úteis. Benfeitorias úteis são aquelas essencialmente muito, mas muito importantes para a manutenção do bem. Imaginemos o seguinte, nós estamos aqui numa casa, não é só o possuidor de uma casa, você é proprietário de uma casa, a casa está a perder cor, tem que pintar. No entanto, é uma benfeitoria necessária. Ok? Está, por exemplo, a parede a rachar, não a ganhar fissuras, vai ter que fazer um reboque e melhorar aquilo. São benfeitorias necessárias. No entanto, se eu fiz essas benfeitorias necessárias, só o real titular, quando quiser ficar com bem, vai ser obrigado a nos indenizar. Por outro lado, as benfeitorias úteis, já nas benfeitorias úteis, das duas umas, ou o real titular nos devolve as benfeitorias úteis feitas no bem, ou por outro lado, nos vai indenizar por elas, se quiser ficar com as mesmas benfeitorias. No entanto, vamos só olhar aqui, vamos voltar, infelizmente, eu não quero lhes deixar sem saber disso, não é? Eu sei que temos aqui no canal já o vídeo, e se calhar já foi lá ver o vídeo, e se foi ver, muito obrigado, deu-nos mais visualizações, mas é importante olhar aqui para as benfeitorias para que vocês possam mesmo efetivamente perceber. Estamos aqui, benfeitoria, a partir dos artigos 1216 seguintes, não é? Que estabelece o seguinte: consideram-se benfeitorias todas as despesas feitas para conservar ou melhorar a coisa. Perfeito. E elas são necessárias, úteis ou voluptuárias. São benfeitorias necessárias as que têm por fim evitar a perda da coisa, como eles dizem. A fissura, não é? Imaginemos que estamos perante uma casa que fica ao longo da estrada e, no entanto, sabemos nós que essas estão à margem de qualquer momento sofrerem alguns acidentes de viação e, portanto, para partirem os muros, as paredes. E, no entanto, o que é que eu faço? Coloco, como possuidor, coloco ali betão, de modo a que as paredes não partam em caso de embate com uma viatura. Essa é uma benfeitoria, é uma benfeitoria necessária ou útil. É uma benfeitoria necessária, por quê? Porque vai evitar a perda. Porque sempre que bater aí a casa não estará afetada. Portanto, são úteis as que, não sendo indispensáveis para a sua conservação, lhe aumentam, todavia, o valor. Perfeito. Estamos aqui a falar, por exemplo, da questão da própria pintura da casa. Ok? Uma casa pintada e uma casa não pintada, uma casa mosaicada e uma casa não mosaicada. Ok? A casa não precisa, para ser mantida, de um mosaico. Não precisa de azulejos, mas eu coloco os azulejos, coloco o mosaico. Automaticamente estou aqui a incrementar certo valor no bem concreto. E, consequentemente, olhamos aqui para o artigo 1273 e 73 do Código Civil, verificaremos que, sendo necessária, sendo útil, se for possível retirar, a gente retira. Se não for possível retirar, a gente será indenizado. No caso concreto, é possível retirar os mosaicos. Vou levar aonde? Não tem como, os mosaicos ficam na casa e, portanto,
o possuidor vai ser também indenizado nos termos do artigo 1273, número 1 do nosso Código Civil. Portanto, acho que conseguiu efetivamente ter uma ilação sobre essa questão. Por outro lado, o artigo 1273 ainda continua. Número 2. Quando, para evitar o detrimento da coisa, não haja lugar ao levantamento das benfeitorias, satisfará o titular do direito ao possuidor o valor delas, calculado segundo as regras do enriquecimento sem causa. Portanto, quando falamos aqui segundo o enriquecimento sem causa, é de modos aqui, eu não vou lhe indenizar taxativamente algo, vamos imaginar, muito alto. A casa valia 10.000 kwanzas. Perfeito. No entanto, com a incrementação dos azulejos e do mosaico, passou a valer 12.000 kwanzas. Eu não vou lhe restituir 12.000 kwanzas, mas sim apenas os 2.000 kwanzas, que foi o valor que foi acrescentado. De modo a que você também não possa ilicitamente se locupletar por causa alheia. Por quê? Porque você não deu 12.000, não foi o valor de 12.000 que você incrementou no valor na casa. A casa já valia 10, você apenas aumentou 12. Então, devolvem-se esses 2.000 kwanzas para ti. É isso que a lei nos quer transmitir, quando não seja possível levantar ou retirar as benfeitorias úteis ao bem concreto. Perfeito. No entanto, temos aqui o artigo 1274, a compensação com deteriorações. Ok. A obrigação de indenização por benfeitorias é suscetível de compensação com a responsabilidade do possuidor por deteriorações. O que isso significa? Significa que se eu deteriorar a casa com essa incrementação de benfeitorias, vamos ter que compensar. O que é a compensação? A compensação também é uma das formas de quê? De extinção da obrigação. Lembram-se disso? Se já estudou direito das obrigações, provavelmente sim. Se não, eu estou aqui efetivamente para ajudá-lo e vamos lá olhar e buscar o nosso Código Civil. Temos aqui no nosso Código Civil um artigo que fala efetivamente sobre a compensação, que é efetivamente um dos modos de extinção da obrigação para além do cumprimento. E, por conseguinte, temos aqui a compensação, nos termos do artigo 847, que diz o seguinte: quando duas pessoas sejam reciprocamente credor e devedor, qualquer delas pode livrar-se da sua obrigação por meio de compensação com a obrigação do seu credor, verificados os seguintes requisitos. Estão aqui os requisitos. A linha A, ser o seu crédito exigível judicialmente e não proceder contra ele exceção peremptória ou dilatória de direito material. A linha B, terem as duas obrigações por objeto coisas fungíveis da mesma espécie e qualidade. Portanto, estamos aqui a dizer o seguinte: meu caro, você colocou benfeitorias, em contrapartida causaste danos ao nosso bem concreto. Portanto, eu sou obrigado efetivamente a lhe indenizar por essas benfeitorias, úteis ou necessárias, caso seja possível retirar, mas se para a gente poder incrementar essas compensações, essas benfeitorias úteis, principalmente, causarmos aqui algum mal ao bem, algum dano ao bem, ali também somos obrigados. Portanto, na avaliação da compensação ou na avaliação da devolução, da restituição, da indenização, vamos ter em conta aqueles danos causados no bem concreto. Portanto, é basicamente isso que você tem que ter em conta relativamente a isso. São os reparos que eu fiz e também você pode ter em conta. Quais são esses reparos? Primeiramente, as benfeitorias úteis, relativamente às benfeitorias úteis, vamos lá verificar daqui a pouco. O que se pode retirar é que elas podem ser levantadas pelos possuidores e que o levantamento não prejudique a deterioração da coisa, caso em que haverá simplesmente a devolução do seu valor. Perfeito. Nas benfeitorias úteis. Na verdade, aqui as benfeitorias necessárias é que podem ser levantadas, porque nas benfeitorias úteis o que acontece? A gente vai ser obrigado a indenizar o possuidor. Por outro lado, relativamente às benfeitorias voluptuárias, nas benfeitorias voluptuárias, o possuidor de boa-fé tem direito de as levantar, se o puder fazer, não se dando detrimento da coisa, podendo beneficiar do direito de retenção. No caso contrário,
no caso contrário, qual é o posse de má-fé, não poderá levantar nem reclamar o valor. Já o possuidor de má-fé perde, em qualquer caso, as benfeitorias voluntárias que haja feito. Perfeito. O que é que acontece aqui? E está aí mais uma vez a necessidade de você ser sempre um possuidor de boa-fé. O possuidor de boa-fé terá o direito de levantar as suas benfeitorias, enquanto que o possuidor de má-fé não. E mais, se o possuidor de boa-fé verificar que o seu bem concreto não vai ser indenizado como tal, ou não estão a lhe permitir, ele goza do direito de retenção, ou seja, eu vou me manter aqui no bem enquanto você não me permitir retirar aquele bem concreto. Portanto, é basicamente isso que nós podemos retirar e vamos simplesmente olhar aqui para o que diz o artigo 1275, que fala efetivamente sobre as benfeitorias voluptuárias. Número 1. O possuidor de boa-fé tem o direito a levantar as benfeitorias voluptuárias, não se dando detrimento da coisa. No caso, se a coisa não estragar, eu posso retirar as benfeitorias voluptuárias. Bem, o que são benfeitorias voluptuárias? São aquelas simplesmente que servem para lazer, caprichos, meros caprichos do próprio possuidor. Eu já vos disse há pouco. Uma casa que precisa de pintura como tal, sim, é uma benfeitoria útil ou necessária até. Por outro lado, uma casa que já foi pintada agora, eu entrei na casa agora, pinto novamente o primeiro capricho porque não gostei da cor, quero outra cor, voluptuária. Eu não gostei dessa janela, quero colocar uma outra janela, voluptuária. Eu quero colocar piscina na casa porque não tem, voluptuária. Quero colocar um alpendre, voluptuária. Portanto, todas essas questões de voluptuária, se forem possíveis retirar, o possuidor terá sempre essa prerrogativa de as retirar. Okay? Se não for possível retirar, ali sim será indenizado conforme estabelece o artigo 1270. Já o possuidor de má-fé é sim, meu caro, tudo que colocar para seus caprichos, se colocar piscina, se colocar aquelas banheiras, acho que sim, de hidromassagem é isso. Se colocar tudo isso, vai perder o direito sempre e está aqui consagrado nos termos do artigo 1265, número 2. O possuidor de má-fé perde, em qualquer caso, as benfeitorias voluptuárias que haja feito. Perfeito. Aqui não há mais o que se dizer relativamente a esta questão. E para culminar nosso estudo, olharemos para o último direito inerente ao possuidor, que é o direito da aquisição do direito do bem por uso capião. Perfeito. Perfeitamente. Exatamente isso. Significa que, a partir do momento em que o possuidor aproveita o bem por um lapso temporal, poderá adquirir a propriedade do bem. Estabelece aqui. A posse, exercida por um lapso temporal, pode permitir a aquisição da propriedade por uso capião, nos termos do artigos 1287 seguintes. Meus caros, eu não vou me alongar muito sobre a uso capião, mas nós já temos aqui muitos vídeos onde abordamos sobre essa questão e mesmo aqui na nossa aula sobre direitos reais fomos falando sobre isso. Portanto, vai lá porque eu falarei exatamente sobre a uso capião quando tiver que falar dos modos de aquisição da propriedade. Portanto, com a posse, envolvido um lapso temporal, eu posso posteriormente adquirir a propriedade, e essa aquisição será por meio da uso capião. Vamos lá falar sobre isso, podem olhar para os artigos 1287 seguintes, a fim de poder ter já algumas ilações sobre isso. No entanto, para finalizar o nosso tema, vamos olhar agora para os deveres do possuidor. A primeira é a responsabilidade pela perda ou deterioração da coisa. E isso aqui verifica-se essencialmente para quem? Para o possuidor de má-fé. Quando olhamos lá para os direitos relativos da presunção da propriedade, olhamos para o artigo 271, verificamos efetivamente isso. O que isso quer dizer? A responsabilidade pelo perecimento ou deterioração da coisa varia consoante esteja o possuidor de boa ou má fé. Ok? No entanto, o possuidor de boa fé só responde se tiver procedido com culpa, ou seja, a deterioração da coisa só se vai verificar se, ou melhor, o possuidor de boa fé só vai responder pelo bem ou pelos danos que causar a coisa se efetivamente agir com culpa, se ele tiver culpa no sentido de permitir que a coisa estrague. Mas se ele tiver uma atuação diligente e normal, portanto, imaginemos que trata-se, por exemplo, de um sapato e eu estou a usar o sapato de forma reiterada, normal,
não é? Não há aqui o bem de gastar, não há aqui necessidades de ser responsabilizado. Por outro lado, imaginamos que eu tenho uma viatura, não é? Eu sou possuidor de uma viatura e, consequentemente, no uso dessa viatura, eu deixo de trocar o óleo, deixo de trocar a água, os óleos de travões, enfim. Assim sendo, a coisa deteriorando, aqui vai deteriorar por culpa minha e, portanto, sendo o possuidor de boa-fé, nos termos do artigo 1269, número 2, serei obrigado a indenizar ainda assim, mas só respondo se eu agir com culpa. Por outro lado, o possuidor de boa-fé acontece consequentemente o inverso. Por quê? Porque estabelece aqui, o possuidor de boa-fé, de má-fé, fica sujeito à responsabilidade pelo risco, não é contrário daquilo que é o possuidor de má-fé, como devedor em mora, podendo provar que tal dano também ocorreria se o bem tivesse com o proprietário. No entanto, o que é que isso vai fazer? Quer dizer que nós aqui, nos termos do artigo 1271, que fala efetivamente sobre essa obrigação do possuidor, ok? De má-fé, que diz aqui, o possuidor de má-fé deve restituir os frutos que a coisa produziu até o termo da posse e responde, além disso, pelo valor daqueles que o proprietário diligente teria obtido. Ok? Aqui nos termos do artigo 1271, por sua vez, 1279, portanto, assim sendo, nós vamos aqui fazer uma remissão aos artigos 805 e 807 do Código Civil. Por quê? Porque ele efetivamente vai aqui estar em mora. Estando em mora, vai ser responsabilizado sempre, ok? Pelo risco, nos termos do artigo 807. Ok? Número 1. O facto de estar em mora, o devedor torna-se responsável pelo prejuízo que o credor tiver em consequência da perda ou deterioração daquilo que deveria entregar, mesmo que estes factos não lhe sejam imputáveis. Atenção, ele poderá, se conseguir provar que mesmo se a coisa tivesse com o indivíduo ou com o real titular, teria efetivamente estragado. E, portanto, aqui aplica-se o artigo 807. O artigo 805 também estabelece o momento da constituição em mora. O devedor só fica constituído em mora depois de ter sido judicialmente ou extrajudicialmente interpelado para cumprir. Há, porém, mora do devedor, independente da interpelação, e é esse que se aplica aqui, se a obrigação tiver... ok, perfeito. Então, nesse contexto, já olhamos aqui a questão, não é? Da obrigação de responsabilidade pelos danos ou pela deterioração da coisa, não é? E vimos que um só responde com culpa, nos termos do artigo 269, e o outro vai responder sempre, nos termos do artigo 805, número 2, a linha B, e nos termos do artigo 807, também número 2. No entanto, tem ainda a responsabilidade pelos frutos que um proprietário diligente teria obtido, e aqui efetivamente vamos olhar para o artigo 1271 do Código Civil e também tendo em conta o próprio enriquecimento sem causa, não é? Face ao enriquecimento sem causa, o possuidor de má-fé está obrigado a restituir os frutos que a coisa produziu até o termo da posse, devendo ainda responder pelo valor daqueles que o proprietário diligente teria obtido. Ou seja, olhando aqui mais uma vez para o nosso exemplo do pomar, eu fiquei no bem, sou um possuidor de má-fé porque sei que estou aqui a violar direitos de outrem. No entanto, o pomar normalmente produz 100 hectares de manga ou maçãs, porém, comigo lá, o bem só produziu 50 hectares. Não é? Assim sendo, eu serei obrigado, primeiramente, a restituir todo o patrimônio que eu fui adquirindo, okay? Todos os frutos, durante aquele tempo, e por outro lado, ainda serei obrigado a restituir ou indenizar pelos danos que causei, porque se eu fosse diligente, o bem poderia continuar a produzir os 100 hectares de maçã ou de manga. Portanto, está aqui pendente, está aqui patente essas questões. É importante que depois olhes para o artigo 271 do Código Civil e conjugue-os com esses artigos que estão aqui, 473, 479 e 480, todos do nosso Código Civil. Portanto, e para culminar, temos aqui a obrigação de pagamentos dos encargos em caso de atribuição dos frutos. Não é? E para tal, basta simplesmente olharmos para o artigo 1272 e eu vou lá ler esse artigo 1272, praticamente para que a gente possa dar o checkmate a essa nossa abordagem.
e eu espero que você tenha efetivamente ficado bem claro com esta questão. 1262 diz: os encargos com a coisa são pagos pelo titular do direito e pelo possuidor na medida dos direitos de cada um deles sobre os frutos no período aqui, respeitem os seus encargos. Portanto, já olhamos para essa norma, já sabemos como é que se aplica e, por conseguinte, são esses os efeitos que irão repercutir sobre o possuidor. Existem outros, claramente, que podem existir. Existem vários outros autores que estudam ou que abordam sobre o tema relacionado à posse e, por conseguinte, se estiver a ler o professor Carlos Alberto Vieira, se estiver a ler o professor Santos Justo, poderá com certeza ter ideias completamente diferentes da que a gente abordou. E por quê? Porque nós estamos a seguir o professor Menezes Leitão e ele tem sido o guião das nossas aulas. E por conseguinte, meu caro, não deixe de olhar para a norma, porque a norma efetivamente é que interessa e deve se basear nisso. Em suma é isso, nós olhamos hoje para os efeitos da posse, abordamos ao pormenor sobre os direitos e obrigações que incidem sobre o possuidor. Eu espero ter sido claro e coerente na minha abordagem. Caso não tenha sido, já sabe, não hesite, entre em contato através das nossas redes sociais e desde que faça efetivamente os pagamentos. E eu tenho tido muita dificuldade com isso, as pessoas já não querem pagar, enfim, está difícil trabalhar nesses termos. Mas pronto, se todos fossem como o Edson, provavelmente a gente estaria noutra dinâmica hoje. Mas enfim, é basicamente isso. Se a dúvida persistir, não quer pagar nada, entre em contato aqui no YouTube mesmo, deixa nos comentários, evite mandar-me mensagens particulares, porque é importante a gente dividir, porque eu sou eu e o canal é o canal. Portanto, se quiser abordar questões particulares de vida comigo, ok, manda-me, adiciona-me no Facebook e a gente pode falar. Mas se não quer falar nada comigo, quer falar sobre o canal, manda mensagem no canal, que é melhor, porque é lá que devem ser resolvidas as questões inerentes ao nosso canal. Por conseguinte, é basicamente isso. Eu agradeço pela sua audiência e pelo tempo dispensado. Eu espero por si num próximo vídeo. E como sabe, eu sou o Jorge Reis e este é o Jusbier.